Olá, uma boa tarde. Motoristas que cometeram crimes de trânsito por dirigirem embriagados estão recebendo uma punição diferente em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Depois da audiência na vara criminal, o infrator é convidado a prestar serviços voluntários às vítimas de acidentes de trânsito e participar da rotina de reabilitação e tratamento de quem passou por traumas causados pela imprudência. Saiba como funciona e de onde surgiu essa ideia no Transitando de hoje. Marcos Tradi, é com você. Boa tarde, Thaís, e boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham em mais um Transitando. Para explicar o projeto, eu recebo aqui hoje o juiz Augusto Glusac Júnior, que é o coordenador dessa ação tão importante que acontece lá em São José dos Pinhais. Doutor Augusto, boa tarde pela presença. Boa tarde, Marcos. Um prazer imenso. Agradeço o convite de participar do seu programa. Doutor Augusto, nós gostaríamos de saber como é que surgiu o projeto e, de fato, como é que ele é aplicado na prática. Ok. O projeto surgiu da nossa constatação em sala de audiência que apenas o pagamento de uma prestação pecuniária não estava tendo o efeito conscientizador que nós esperávamos. Anteriormente, a primeira audiência levava em torno de 1 ano e meio para acontecer, perdia-se muito tempo. Hoje as audiências ocorrem em 12 dias. Então, foi dessa ideia, dessa constatação de que o que vinha sendo feito precisava ser melhorado. Nós também soubemos, né, que a primeira fase do cumprimento da pena é uma palestra em atividades práticas, é isso? E existe uma carga horária também que é definida para essa participação. Tem uma parte prática, uma parte de palestra. Explica para a gente como é que funciona o cumprimento dessa penalidade. Ok. Logo depois da audiência, ele é inserido no programa. Ele passa por uma triagem, que é realizada por um psicólogo e uma assistente social. Além disso, ele vai passar por 8 horas de palestras que são proferidas por especialistas de diversas áreas que integram o nosso projeto. É o DETRAN, com o psicólogo Fabiano Correia, o BPTran, com o soldado Gerson. Nós temos também um psicólogo que faz mestrado na área de educação do trânsito, o Hugo, que também profere palestras, além do Alcoólicos Anônimos. Vários integrantes do Alcoólicos Anônimos vão lá passar a sua experiência. Por fim, ainda nas 8 horas de palestras, algumas vítimas ou parentes de vítimas vão lá contar a sua história, vão lá tentar sensibilizar esses motoristas, contando o que aconteceu com ele ou com o seu parente que ele tenha perdido. Depois, eles vão para o hospital municipal. Lá no hospital municipal, são 40 horas em que eles vão estar tendo contato direto com o acidentado, com vítimas de acidente de trânsito, com vítimas que estão muitas vezes amputadas, que estão com perigo de morte num pronto-socorro. Eles vão, por exemplo, empurrar macas, empurrar cadeiras de rodas. Eles passam, ainda nessas 8 horas de palestras, por treinamento dado por profissionais de saúde do hospital, onde são habilitados a fim de evitar infecções, etc., aprendendo a trabalhar num hospital junto com as vítimas. Eles vão lá como colaboradores, isso é importante mencionar. Por 40 horas estarão lá no leito hospitalar, tendo contato com a vítima. A nossa ideia é sensibilizar esse motorista. Perfeito. E que tipo de infrações, quais são, né, as infrações que geram essa necessidade desta penalidade, ou dessa pena, melhor dizendo? Ok. Nessa primeira etapa, nós estamos fazendo com as pessoas que foram presas e embriagadas ao volante. A ideia é tentar conscientizá-los de que dirigir embriagado pode causar todo aquele sofrimento que ele vivencia das vítimas no hospital. Mais do que o próprio infrator, o cidadão que foi submetido a essa pena, qual é a sua impressão sobre as pessoas que têm contato com esse infrator? O senhor comentou que ele tem contato com vitimados de acidente de trânsito. Essas pessoas passam também a perceber que elas têm uma missão em relação a esse infrator ou não?
Sem dúvida, não só os acidentados, nós temos até parentes dos acidentados que vão ao hospital para conversar com esses colaboradores. Eles percebem a importância do programa e não só os acidentados passando a sua experiência, mas também o sofrimento da família, né? Porque a família sofre demais com isso. Então, mesmo as vítimas fazem questão de estar ali contando a sua história, contando o seu sofrimento, contando que muitas vezes um motorista que estava no outro veículo estava embriagado ao volante e foi isso que causou o acidente, causou todo aquele sofrimento. Nós também sabemos que para se chegar a um nível desse, de integração com outras instituições e até, logicamente, para que haja o flagrante, propriamente dito, tem que haver uma intensificação das fiscalizações. Como é que vocês estão fazendo isso junto com a Polícia Militar? A Polícia Militar tem desenvolvido muitas blitz, tem prendido muitos motoristas embriagados. Aliás, o Paraná, no ano passado, 2014, foi o estado que mais prendeu motoristas embriagados ao volante no Brasil inteiro. A Polícia Militar desenvolve um excelente trabalho também de conscientização. Depois da Polícia Militar, envolvem-se diversos outros setores, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio Poder Judiciário, depois o DETRAN. São diversas instituições, o CIAT, fazendo dinâmicas nas 8 horas de palestras, mostrando resgates de acidentados. É toda uma equipe, né? Não basta ao juiz ter uma iniciativa, uma ideia. Uma ideia por si só não chega a lugar nenhum se não tiver parcerias, se não tiver gente com muito boa vontade de agir, trabalhando em conjunto. Então, essa importância da participação do DETRAN, da Polícia de Trânsito, da 17º Batalhão de Polícia Militar de São José dos Pinhais, do Corpo de Bombeiros local, do CIAT, da Guarda Municipal, da Prefeitura Municipal, que é a nossa parceira também nesse projeto, a Secretaria de Trânsito Municipal, Secretaria de Segurança, o Hospital Municipal, com o seu diretor, Giovanni Souza, é um grande parceiro nosso, são todos unidos em prol dessa missão, que é conscientizar o motorista da importância de não ingerir álcool antes de dirigir. Nós vamos conversar na sequência, porque eu vou chamar rápido o intervalo e já volto. E você fique conosco, porque nós já voltamos com o Transitando. E fique com a gente que no próximo bloco tem mais Transitando. Você vai saber como funciona a questão da pontuação na carteira de habilitação aos participantes do projeto. É já já. Já são 50 motoristas participantes desde maio do projeto Justiça e Sobriedade no Trânsito. Entre outras ações, eles ajudam no transporte de pacientes em cadeiras de rodas e macas, recepcionam e conversam com vítimas e familiares com auxílio e acompanhamento de profissionais. Saiba agora como funciona a pontuação na carteira de habilitação dos motoristas participantes do projeto. Doutor Augusto, os pontos na carteira de habilitação, eles são atribuídos pela autoridade de trânsito no Estado. A penalidade imposta faz zerar essa pontuação ou não? E de que forma que isso ocorre? Não. Na verdade, quando alguém é preso embriagado ao volante, ele sofre sanções tanto administrativas quanto criminais. É preciso separar o que é da parte administrativa da parte jurisdicional. A parte administrativa fica a cargo do DETRAN. Vai permanecer a pontuação, vai permanecer a multa e também a suspensão do direito de dirigir. O que nós trabalhamos é a parte judicial apenas. Então fica a pontuação e ele vai ter que fazer o curso de reciclagem no DETRAN também, não é isso? Isso, exatamente. E a multa, a pecúnia, é aplicada a ele de qualquer forma. A parte administrativa fica a cargo do DETRAN. Nós, em São José dos Pinhais, além da prestação
das 48 horas, das 8 horas de palestra e mais 40 horas no hospital, ele também tem a obrigação de comparecer a uma sessão do Alcoólicos Anônimos. É retirada a prestação pecuniária, não está mais se pagando. Na medida que nós estamos substituindo por esse programa que nós entendemos que é educativo e é opcional. Também é o colaborador, ele é tratado como um colaborador. Não se trata de pena. Nós estamos tentando substituir a ideia de penalizar pela ideia de tentar educar de forma voluntária, de forma que nós possamos potencializar a ideia de conscientizá-lo. Isso é interessante, porque faz parte, né, do processo de educação para o trânsito, não só caracterizar o problema da punição, mas a conscientização, porque é uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. O senhor comentou que são muitas as instituições e citou essas instituições envolvidas. A pergunta que eu faço é como é que foi o processo que antecedeu a tudo isso, quer dizer, como é que foi o processo de organização dessas instituições, porque as pessoas acham que as instituições não participam, mas eu acredito que porque elas não foram efetivamente chamadas a participar. Qual foi a aceitação e como é que foi o processo de organização dessas instituições? Excelente pergunta, Marcos. Você tem absoluta razão. As instituições atenderam prontamente o nosso chamado. A partir do momento que nós idealizamos o projeto, bastou um mero convite ao Detran, ao BPTran e todas as instituições que eu já chamei. Todos vieram rapidamente e adoraram a ideia, gostaram, entenderam o nosso projeto e imediatamente se integraram a ele. Foi muito fácil. É impressionante como reunir tantas instituições parecia inicialmente difícil. Não é verdade. Bastou um mero convite e todas vieram para se unir a esse projeto. Me desculpe, eu não sei se nós tocamos nesse assunto. Há quanto tempo o projeto existe e quantas pessoas já participaram dessa ação ou do projeto? Ok, o projeto é recente. Nós temos 3 meses e meio, 4 meses de projeto apenas, mas já tivemos em torno de 50 pessoas presas e embriagadas ao volante envolvidas nesse projeto. Então dá para fazer a pergunta subsequente. Uma vez que já existem 50 pessoas que foram envolvidas, qual é a sua percepção, doutor Augusto, sobre o resultado prático e se, entre esses 50, algum já voltou ou reincidiu? Até agora não tivemos nenhum caso de reincidência. O projeto ainda é recente, nós precisaremos de mais tempo para avaliar os resultados. Mas, preliminarmente, nós já percebemos no contato com essas pessoas que elas realmente estão saindo sensibilizadas. Algumas, inclusive, já se ofereceram para, terminados esse período, continuarem no hospital por vontade própria, daí já não mais no programa, mas fazendo a mesma atividade, que é auxiliar essas pessoas que estão ali no leito hospitalar, que foram vítimas de acidente de trânsito. Portanto, a nossa ideia, o que nós vimos até agora, nos deixa muito felizes mesmo. Nós também entendemos, doutor Augusto, que um projeto com essa configuração, né, se não houver o apoio, ou melhor dizendo, se não houver a participação da comunidade, ele continua existindo, mas a participação da comunidade tem uma condição também de educação, uma disseminação da informação e que as pessoas podem ajudar de forma voluntária. A comunidade tem participado? Excelente pergunta novamente, Marcos. A comunidade, o conselho da comunidade, vários voluntários, advogados ou não, vítimas, parentes de vítimas, todos da comunidade, nós vemos que eles vêm até nós tentando de alguma forma ajudar e imediatamente eles são integrados, estão participando, nós estamos aceitando toda essa participação, essa inovação, essa contribuição. Qualquer um que tenha contribuição, e isso vem acontecendo, muita gente vem contribuindo conosco nesse projeto. Outro aspecto que eu considero importante é o pioneirismo. Quer dizer, esse projeto surgiu com essa configuração que eu acredito que é muito interessante em São José dos Pinhais, né? E eu queria saber se
outras comarcas ou outros juízes, eu não conheço bem a estrutura do judiciário, mas de que forma que outros profissionais, outros juízes têm procurado o projeto, se eles têm interesse em disseminar isso e se é do seu interesse também disseminar isso pelo Estado. Sem dúvida, a ideia de nós podermos contribuir e disseminar essa prática é uma ideia, valorizar essa prática em outras, como nossos resultados têm nos deixado muito felizes, poder proporcionar isso a outras comarcas, para nós seria fantástico. Estamos recebendo a procura de juízes de outras comarcas, inclusive de outros estados, atrás de informações que nós temos repassado, dizendo que querem aplicar esse projeto nas suas cidades, nas suas comarcas, assim como nós o desenvolvemos aqui em São José. Doutor Augusto, nós sabemos que o apoio institucional é importante, né? Existe o apoio do Tribunal de Justiça, da instituição para esse projeto? Sem dúvida. Nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Vasconcelos, tem apoiado, inclusive ele criou um órgão chamado GMF, que é um braço do CNJ aqui no estado do Paraná, supervisionado pelo desembargador Rui Mugiati e coordenado pelo juiz Eduardo Fagundes Júnior. Essas três pessoas são de fundamental importância para que nós pudéssemos ter idealizado e desenvolvido. O apoio deles é fundamental para nós. Gostaria de registrar meus agradecimentos, tanto ao nosso presidente, quanto ao desembargador Rui e ao juiz Eduardo Fagundes Júnior, com o qual eu falo diariamente, sempre pedindo orientações e sou atendido com muita alegria por eles e esse empenho deles em auxiliar os juízes nos seus projetos é fundamental para nós. Ok, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Augusto, parabenizar por esse projeto, né, que vem gerando bons frutos em São José dos Pinhais. Nós esperamos que ele tenha repercussão estadual e nacional, por que não, com certeza, e também deixar o espaço aberto para outras oportunidades quando o senhor quiser voltar ao Transitando. Sempre estarei à disposição, muito obrigado. O Judiciário agradece poder estar divulgando essa espécie de prática, poder estar recebendo esse tipo de apoio, para nós é fundamental. Muito obrigado, Marcos. Nós vamos chamar mais um intervalo rapidinho e já voltamos. E você de casa, fique com a gente que nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. O Transitando de hoje fala sobre o projeto Justiça e Sobriedade no Trânsito. A intenção é conscientizar e mostrar que um ato de irresponsabilidade tem impacto gigantesco na vida de outras pessoas, destrói famílias inteiras, carreiras e sonhos. O projeto do município de São José dos Pinhais conta com a parceria do Detran Paraná, com palestras educativas e apoio técnico às atividades. Além disso, o órgão acompanha o histórico dos participantes para identificar se houve mudança de comportamento. Saiba os detalhes agora. E para falar agora sobre a parceria, está ao meu lado o Fabiano Xisto Corrêa, que é psicólogo da Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran do Paraná. E também palestrante desse projeto tão importante que ocorre aí em São José dos Pinhais. Fabiano, boa tarde, obrigado pela presença e já vou começar parabenizando, porque o projeto é um projeto muito interessante. Boa tarde, Marcos. O Detran participa e de uma forma muito feliz assim, com o convite realizado pela 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais e participa de uma forma hoje bastante interessante e efetiva. Exatamente. Como é então que é essa participação do Detran nessa ampla parceria com várias instituições em São José dos Pinhais? O projeto Justiça e Sobriedade no Trânsito é um projeto relativamente novo, né? Então ele ainda necessita de muitas reuniões de capacitação, de planejamento, reuniões técnicas, e nessas reuniões o Detran também coparticipa, né? Para que sejam ajustadas algumas arestas e determinados alguns pontos de ação. Então, além disso, o Detran também participa dentro de um ciclo de palestras que é realizado no projeto. Então, os motoristas que cometem o ato infracional, né, o crime de trânsito também,
eles passam por um ciclo de palestras com diversos profissionais, onde o Detran realiza então uma palestra educativa de trânsito, com o objetivo de sensibilizar esses motoristas em relação ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas também e direção. E com que frequência acontecem essas palestras prévias, como você comentou? O projeto em si, as pessoas participam de uma forma mais intensiva no início, onde é feito então a primeira audiência, como o juiz Augusto falou, participam já de uma pré-triagem no Conselho da Comunidade e da triagem em si psicossocial feita por profissionais da área. A partir disso, então, ele passa por essas palestras que ocorrem de forma mensal, uma vez por mês, e 40 horas que eles vão cumprir a nível de ações dentro do hospital. Posterior a isso, esses motoristas, eles seguem em acompanhamento, então, daí de uma forma menos intensiva, onde a cada 2 meses eles têm que comparecer ao juiz para prestar informações em relação a essa situação que ele vai respondendo. E é nesse momento que nós também estamos planejando ações também, alguma abordagem mínima que a gente possa relacionar novamente as questões de álcool, trânsito e mudança de comportamento nessas ações também. Nós todos sabemos que só a participação desses cidadãos nessa pena alternativa, por si só, não é um referencial importante para que nós consigamos avaliar alguma questão sobre resultados. O que você me diz como profissional da psicologia sobre resultados que têm sido obtidos através dessa atuação conjunta, inclusive com a participação do Detran? Então, assim, como o projeto ainda é relativamente novo, nós estamos procurando criar, na verdade, indicadores. Então, nós vamos criar alguns indicadores mais objetivos. Por exemplo, o Detran também vai fazer um acompanhamento longitudinal das infrações, do histórico infracional de trânsito desses motoristas durante todo o período de cumprimento da pena, que são esses 2 anos. Então, esse seria um indicativo mais objetivo. Alguns outros indicativos são mais subjetivos e mais a curto prazo. Então, por exemplo, hoje nós temos assim uma grande aderência dessas pessoas ao projeto. Então, esses motoristas que passam pela primeira audiência, a gente percebe que tem uma grande aderência ao projeto. Então, esse já é um indicador subjetivo, mas já é um indicador. Um outro indicador também é o fato de que as pessoas que entram no projeto, a grande maioria delas tem completado todo o processo. Até porque, como é voluntário, ele pode, no decorrer do projeto, ele se eximir de comparecer e passar a responder criminalmente novamente o processo. Então, existem indicadores já a curto prazo, que a gente considera assim, subjetivos, mas que já mostram também uma boa participação, uma boa aderência ao projeto. Nós temos o hábito de tratar uma condição de pena ou penalização, não sei como é que eu posso me referir de fato ao que eu quero comentar, com muita intensidade. Então, as pessoas gostam de que as penas sejam muito duras, de que as coisas aconteçam sob pressão. Você é psicólogo. Como psicólogo, você acredita que, de fato, a modalidade que vocês estão aplicando ou desenvolvendo no município, ela tem ou pode ter efeito na sua percepção como profissional da psicologia? Nós acreditamos que sim, por alguns motivos bem claros. O primeiro, talvez seja uma questão mais técnica, não só da psicologia, mas o fato assim, de você aproximar temporalmente o ato cometido com a penalidade a ser cumprida. Então, quando você aproxima esse tempo, e a outra questão também seria você fazer um relacionamento direto com a ação cometida também. Então, em vez de ele pagar apenas uma ação pecuniária, depois de um longo período, não. Ele está dentro de um hospital, próximo a pessoas também vitimizadas de traumas. Então, isso também favorece bastante essa questão. E para a gente encerrar o programa, eu queria fazer a última pergunta. O cidadão que participa do projeto, ele tem como distribuir a sua carga horária de acordo com a sua agenda? Porque muitas vezes ele é um profissional, ele tem atividades de trabalho, de estudo. Ele consegue distribuir isso, Fabiano?
Perfeito. O objetivo do projeto é poder também facilitar o acesso dele, a aderência dele ao programa. Então, esse colaborador, ele pode, dentro da sua disponibilidade, acabar segmentando os momentos que ele vai estar dentro do hospital conforme a sua disponibilidade. É claro que, se houver um espaçamento muito grande no cumprimento dessas 40 horas, ele vai estar sendo reorientado no sentido assim, de poder fazer isso dentro de um tempo que a gente considera efetivo e hábil para o cumprimento, então, da medida. Ok, eu agradeço pela participação do Fabiano, que é da área de educação para o trânsito do Detran, e até logo. Você de casa, obrigado pela companhia, e aí a semana que vem a gente volta com mais um programa Transitando. Assista essa e outras edições no nosso site redemercosul.com.br. Uma boa tarde para você e até logo.